Bom, pessoal, a gente segue aqui na nossa meta de aprender direito administrativo fazendo questões. Meu nome é Vicente Ferreira Júnior e estou tentando ajudar vocês a aprender essa matéria. Hoje, especificamente, nós vamos tratar da intervenção do Estado na propriedade. Modalidades de limitação administrativa, restrições, desapropriação. Então, vamos ver o que é que a OAB está cobrando de vocês. Primeira questão, de 2022, ela disse que em um determinado hospital municipal ocorreu um grave incêndio, iniciado por uma pane elétrica no sistema de refrigeração. Todos os pacientes foram retirados desse hospital e, diante do iminente perigo, a autoridade competente determinou que, até que fosse providenciada a remoção desses pacientes para outras unidades de saúde, esses doentes seriam abrigados no pátio de uma grande escola particular, ou seja, pegariam um bem particular em frente ao hospital para colocar esses pacientes e preservar a vida deles. Buscando obter informações sobre eventual direito à indenização, a proprietária da escola particular procurou você, como advogado, para obter qual era a orientação. Merece indenização? Como é que é? Uma situação emergencial que o Estado vai utilizar a propriedade particular com fim público. Segundo sua orientação, o que aconteceu ali foi uma ocupação administrativa e o proprietário da escola não faz jus à indenização em razão da supremacia do interesse público. Uma limitação administrativa que assegura ao proprietário, aí sim, um direito à indenização imediata e o poder público, o direito à perempção. Vamos ver as demais. Uma servidão administrativa que assegura ao proprietário da escola particular o direito à indenização prévia, em razão do uso temporário de seu bem, isso aí seria um aluguel. Uma requisição administrativa que assegura ao proprietário o direito à indenização ulterior somente se houver dano. Essa alternativa D, pessoal, é a correta. O que houve aí, um ato que não tinha como prever, incêndio no hospital, e a requisição de uma propriedade particular para ser utilizada com finalidade pública. Nesse caso, é uma requisição administrativa e a indenização só cabe se houver dano. Se não houver dano, não cabe indenização. Aqui, pessoal, é importante vocês terem em mente essas modalidades de intervenção do Estado na propriedade privada. A primeira delas, a ocupação temporária, tem um caráter transitório, ou seja, não toma a propriedade, apenas uma mera ocupação, que tem um caráter temporal, somente durante aquele tempo, e em situação de normalidade, incide somente sobre a propriedade imóvel, não a propriedade móvel. A requisição administrativa, o que aconteceu na questão, também tem um caráter de transitoriedade e trata de uma situação de eminente perigo, ou seja, para preservar a vida daqueles doentes, eu intervi na propriedade privada e atinge bens móveis, imóveis ou serviços. A terceira opção, a servidão administrativa, é um direito real público que autoriza a utilização da propriedade privada para permitir a execução de obras ou serviços de interesse público. Por fim, a limitação administrativa é uma restrição de caráter geral, em decorrência do poder de polícia, para garantir o interesse público. Nessa limitação administrativa, nós não temos a hipótese de indenização, já que aqui é um caráter geral que todos devem se adequar para atender justamente o interesse público. Um exemplo de limitação administrativa são algumas áreas, principalmente áreas costeiras de capitais, que só podem construir prédios até certo andar. Ou seja, sua propriedade sobre aquela área só pode edificar, por exemplo, até certa altura. Segunda questão, ele diz que Luciano é proprietário de um terreno localizado no município Ômega, viajou para o exterior pelo período de 8 meses para realizar um curso de especialização. Quando retornou da viagem, verificou que o município, sem notificá-lo, de forma irregular e ilícita, invadiu sua propriedade e construiu uma escola em verdadeiro apossamento administrativo. O que houve aqui? Uma desapropriação indireta. O município viu aquele imóvel, invadiu, cometeu uma ilegalidade, uma ilicitude, e a Luciano não tem como ele pedir uma reintegração de posse, uma retrocessão, porque aqui o município deu uma finalidade pública àquele terreno, que foi construir uma escola. Aqui vai ser a hipótese de Luciano ir lá e pedir uma indenização pela perda da propriedade.
As aulas na nova escola já se iniciaram há 2 meses e verifica-se evidente impossibilidade de se reverter a situação sem ensejar prejuízo aos interesses da coletividade. Veja, aqui o que ele quer é justamente que você diga, olha, a gente tem que entrar com ação de desapropriação indireta pelo ilícito desse município ômega. Em busca de assistência jurídica, junto ao conhecido escritório, foi manejada uma ação em desfavor de Luciano, a ação de indenização por retrocessão, por abuso de poder da municipalidade, que gera direito à indenização justa e imediata, exigível quando trânsito em julgado da ação. Falso, pessoal. Indenização por desapropriação indireta, verdadeiro, que visa a justa e posterior indenização a ser paga por meio de precatório. Perfeito. Lembre-se que a fazenda pública, ela paga por meio de precatório ou por meio de RPV, a depender do montante. Então, letra B é o gabarito dessa questão. Aí vocês têm que ter em mente 3 figurinhas bem interessantes. Primeiro, a predestinação. A predestinação é eu alterar a finalidade pública que estava no decreto, eu simplesmente altero para outra finalidade também pública. Eu altero, eu boto no decreto que eu construir um hospital, mas quando for na prática, eu construo uma escola. Essa daí é o que se chama da predestinação lícita. A propriedade continua em poder do poder público. A retrocessão já é a retomada do bem pelo particular, porque o ente estatal, quando ele desapropriou, não deu finalidade pública. Por exemplo, o decreto lá dizia que vai construir um hospital e passam-se aí 10 anos e ele não constrói nada. Esse aí é o caso que o particular pode pleitear essa retrocessão, ou seja, readquirir a propriedade privada. O caso da questão é a desapropriação indireta, que ocorrerá quando o Estado invadir esse bem, quando o Estado cometer um ilícito, não respeitar os procedimentos administrativos e judiciais da desapropriação e der destinação pública a esse bem. E a indenização será posterior, mediante a justa avaliação. Isso daí, pessoal, está no Decreto-Lei 3365, de 41, que trata justamente da desapropriação. E ele diz, olha, os bens desapropriados, quando ele for incorporado pela Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ou seja, nesse caso não cabe, por exemplo, a reintegração de posse, ainda que seja nulo esse processo de desapropriação indireta. Qualquer ação, se julgada procedente, vai ser resolvida em perdas e danos, ou seja, só vai caber aí, no caso, a indenização. Terceira questão, ele diz que a União, pela necessidade de utilização de um imóvel do fulano aí, para fazer passar um importante oleoduto, faz editar decreto que declarou de utilidade pública do bem, desse bem aí de propriedade de Astrobaldo, para tal finalidade, e determinou que a concessionária do setor levasse a efeito a mencionada intervenção, na forma do contrato de concessão, de modo a instituir o respectivo direito real, ou seja, ele já quer que você traga aí qual é o direito real de gozo para a administração pública nesse caso. Astrobaldo não concordou com isso e não deixou o ingresso dos trabalhadores da referida sociedade no bem dele para realizar essa obra, para passar o gasoduto, o que levou a concessionária a ajuizar uma ação com pedido liminar de emissão provisória na posse, para a implementação do estabelecido no decreto. Ou seja, o decreto possibilitou a essa concessionária que tomasse aí a posse da propriedade de Astrobaldo para fazer a obra e conseguir passar os dutos lá para passar o gás. Diante dessa situação hipotética, para a gente analisar a correta, a concessionária não poderia levar ao efeito a intervenção do Estado na propriedade pretendida pela União, porque não pode exercer poder de polícia. Falso, pessoal. Aqui vocês têm que ter em mente que aí a concessionária ela pode ter esse poder concedido pelo poder concedente. Pode exercer o poder de polícia desde que concedido por esse poder concedente. Depende daqueles ciclos de poder de polícia. No caso do ciclo que nós estamos tratando do ciclo que é delegável, né? Aquele ciclo de executar de fato a fiscalização e a execução do próprio poder de polícia. A letra B fala: a intervenção do Estado na propriedade pretendida é a requisição, considerando a necessidade do bem de Astrobaldo para a realização do serviço público.
A gente já viu lá em cima, talvez não seja essa a questão. O pedido de emissão na posse foi equivocado, porque não é cabível o procedimento da ação de desapropriação na intervenção em encomenda, cuja modalidade é servidão. O eventual deferimento da emissão provisória na posse importará no dever de acrescer juros compensatórios sobre a indenização que venha a ser determinada no processo. Ou seja, a letra D trata justamente da questão. O que é o juro compensatório? É o compensar o proprietário pela perda da propriedade antes da justa indenização. Eu digo aí que houve uma tutela liminar, aqui expressamente trazido na questão, que diz, olha, houve um pedido liminar de emissão provisória na posse. O que é isso, pessoal? A emissão provisória da posse trabalha justamente nessa questão de que eu vou lá e já executo o serviço antes de pagar a justa indenização, antes do trânsito em julgado da ação de desapropriação. Ou seja, aqui perfeito, cabe o juro compensatório contado da emissão provisória na posse. E aí, pessoal, o Decreto-Lei 3365, de 41, ele diz, olha, pode promover a desapropriação mediante autorização expressa de lei ou contrato, o concessionário, ou seja, o caso da questão, as entidades públicas, as entidades que exerçam funções delegadas do poder público e as autorizatárias para exploração de ferrovias como atividade econômica. Quarta questão, ela diz lá que, diante da necessidade de construir uma barragem no município Alfa, a ser efetuada em terreno rural, de propriedade de certa economia mista, ou seja, o município está lá, nesse município Alfa, uma sociedade de economia mista federal, Banco do Brasil da Vida, uma Petrobras da Vida, ele tem um terreno rural. O Poder Legislativo local faz editar uma lei para declarar desapropriação por utilidade pública, ou seja, a Câmara de Vereadores local aprovou uma lei para declarar aquela área de propriedade da Sociedade de Economia Mista Federal como de utilidade pública, após a autorização por decreto do Presidente da República, sendo certo que, diante do sucesso das tratativas entre o chefe do Poder Executivo Federal e Municipal, foi realizado um acordo na via administrativa para finalizar essa intervenção do Estado na propriedade. Diante dessa situação hipotética, assinala a alternativa correta. A autorização por decreto não pode viabilizar a desapropriação do bem em questão pelo município Alfa, pois os bens federais não são expropriáveis. Segunda questão, a iniciativa do Poder Legislativo Alfa para declarar a desapropriação é válida, cumprindo ao respectivo executivo praticar os atos necessários para sua efetivação. Veja, aqui uma lei que declara utilidade pública de um terreno que pertence à Sociedade de Economia Mista, Federal, pessoa jurídica de direito privado. Aí a letra B, tá certinha. A intervenção do Estado em tela não pode ser ultimada na via administrativa, mediante acordo falso. O município Alfa não tem competência para declarar a desapropriação por utilidade pública de propriedades rurais. Falso também. Vamos lá ver o que é que diz o Decreto-Lei 3365 de 41. O artigo 2º diz que, mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser apropriados pelos entes federados, União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Os bens de domínio dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Território poderão ser desapropriados pela União e os dos municípios pelos Estados, mas em qualquer caso, o ato deverá preceder uma autorização legislativa, ou seja, desapropriação de bem público, uma autorização legislativa prévia. É vedada a desapropriação pelos Estados, Distrito Federal, territórios e municípios de ações, cotas e direitos representativos de capitais das instituições e empresas cujo funcionamento depende da autorização do governo federal e se subordine à sua fiscalização, salvo mediante autorização por decreto do Presidente da República, que foi o que aconteceu na questão, houve um decreto autorizativo do Presidente da República. O artigo 8º diz também: o Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, cumprindo, neste caso, ao Executivo praticar os atos necessários para que seja efetivada essa desapropriação. Então, aí, letra B, pessoal. Letra B de bola.
Última questão agora, ele diz que Vigílio é propriedade de um imóvel, tem a propriedade de um imóvel, cuja fachada foi tombada pelo IPHAN, uma autarquia federal, após o devido processo administrativo diante de seu relevante valor histórico e cultural. O logradouro, o lugar em que esse imóvel está localizado, foi assolado por fortes chuvas, que comprometeram a estrutura daquela edificação, a qual passou a apresentar risco de desabamento. Em razão disso, Vigílio notificou o poder público e comprovou que não tinha condições financeiras de arcar com os custos da respectiva obra. Veja só, pessoal, tombamento não transfere a propriedade ao poder público. Tombamento apenas diz que o particular, o titular daquela propriedade, deve manter a propriedade conforme seu valor histórico e cultural. Certo de que a comunicação foi recebida pela autoridade competente, que atestou que realmente era necessário fazer obras emergenciais, Vigílio procurou você como advogado para orientação jurídica e evitar a imposição de uma sanção pelo poder público. Sobre a hipótese apresentada, assinala a opção que traz a orientação correta. Vigílio poderá demolir o imóvel falso, pessoal. Imóvel tombado é toda uma regra para você fazer qualquer tipo de obra. Vigílio não poderá demolir o seu imóvel. Letra B. A autoridade competente deve mandar executar a recuperação da fachada tombada às expensas da União. Verdadeiro. Esse daí é um item bem específico que ele trata. Quando o particular realmente comprovar que não tem como fazer aquela obra, pelo valor artístico e cultural daquele bem tombado, a União vai arcar com essas obras. Somente Vigílio é obrigado a arcar com os custos de recuperação do imóvel falso. As obras necessárias deverão ser realizadas por Vigílio, independentemente de autorização especial da autarquia, da autoridade competente. Falso. Aqui Vigílio precisa do ok, do ateste do IPHAN para que ele faça essa obra de recuperação. Pessoal, o Decreto-Lei 25, de 1937, é quem trata dessa questão do tombamento. O artigo 19 diz o seguinte: o proprietário, quem for proprietário dessa coisa tombada, que não dispuser de recursos para proceder aí com as obras de conservação e reparação que ela requer, levará ao conhecimento do IPHAN, do Serviço aí de Proteção do Patrimônio Histórico Nacional, a necessidade das obras, sob pena de multa correspondente ao dobro da importância que foi avaliado o dano sofrido. Ou seja, o Vigílio fez certo quando ele comunicou à autoridade competente que não tinha condições de proceder com aquelas obras que eram necessárias. Aí o parágrafo 1º fala: recebida a comunicação e considerado necessárias essas obras, o diretor do IPHAN mandará executá-las às expensas da União, devendo as mesmas ser iniciadas dentro de 6 meses, ou providenciará que seja feita a desapropriação da coisa. Aí sim, se houver a desapropriação, o patrimônio sai do particular e vai para o poder público, mas o mero tombamento, o patrimônio continua sobre a propriedade do particular. É isso, pessoal. Isso aí é o que vocês precisam mais saber sobre a intervenção do Estado na propriedade privada. Eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos!